Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos e amigos. Voltamos a estar em companhia de vocês, desejando abençoá-los com uma palavra de Deus. Quero agradecer a irmã Márcia, irmão Augusto, dizer para eles que vi o netinho de vocês lá na creche essa semana e ele, com alegria, nos abençoou ali. Deus abençoe, irmã Márcia. Siga louvando o Senhor. Siga servindo ao Senhor, irmão Augusto. Deus honre vocês pela amizade, pelo companheirismo que tiveram conosco. Também os outros irmãos, irmão Paulo Silveira, a Kellen. Durante esta semana a gente pôde compartilhar uma palavra com a família de vocês. Deus ajude todos vocês e a sua família. Deus abençoe também a Alessandra, que sempre posta alguma coisa. Deus ajude os irmãos, todas as coisas vos sejam prósperos e a graça do Senhor, que é poderosa, para guardar a vida de vocês até aquele dia. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11, o grande sermão do apóstolo São Pedro na casa de Cornélio. Quando a gente fala de grande sermão, não é no sentido que ele pregou 2 horas, 1 hora, mas no sentido de conversões. Você já imaginou um sermão que produziu 3.000 pessoas convertidas em um só dia? Este é um grande sermão. Um sermão que muda gente, muda vida, muda pessoas, traz salvação. O apóstolo São Pedro foi trabalhado pelo Espírito Santo para ir à casa de Cornélio. Ele teve que quebrar suas barreiras nacionalistas. Pedro era um nacionalista, ele acreditava que a salvação era só para os judeus. Mas veja bem como Deus trabalhou neste dia. Primeiro, Deus manda um anjo até a casa de Cornélio. Cornélio era um centurião, a palavra centurião vem de centúria, que quer dizer um homem que tem poder sobre 100 soldados. Era um capitão romano, tinha poder sobre 100 soldados, as famílias daqueles soldados, os filhos daqueles soldados, tudo estava na dependência de Cornélio. E aí, como ele era um homem temeroso, homem temente a Deus, homem que orava, homem que dava oferta, Deus manda um anjo dizer para ele: tu é amado, Deus te vê, as tuas boas obras, as tuas ofertas têm subido na presença de Deus. Agora manda até na Cesareia, e lá há um homem chamado Pedro, Simão Pedro, e ele está na casa de um certo Simão, curtidor de couro, não tem como se perder. E traz ele, e ele vai te anunciar o que você deve fazer. É tão tremendo que quando chegou Pedro na casa de Cornélio, Cornélio achou que Pedro era muito mais grande que o anjo, porque o anjo não tinha trazido a mensagem, mas tinha mandado ele trazer o apóstolo Pedro para compartilhar a mensagem. Mas veja também o trabalhar de Deus. Pedro era um homem cheio de preconceitos contra pessoas que não era judeu. Os romanos não eram bem vistos para ele. Ele achava que os gentios não tinham direito à salvação, que a salvação era só para os judeus. E Deus, enquanto ele estava orando lá na casa de Simão, o curtidor, Deus dá uma visão para ele. Desce do céu um lençol com todo tipo de animais. O porco, que o judeu não podia comer. Outros bichos que os judeus não podiam comer. E Pedro escuta da parte de Deus: levanta-te, mata e come. E ele diz: Deus, eu nunca comi nenhum animal imundo, nunca comi carne de porco. E Deus disse: não considera coisa comum ou imunda aquilo que eu santifiquei. Aquilo que Deus já tinha santificado, Deus já tinha preparado. E ele não estava entendendo o trabalhar de Deus. Veja como Deus, quando quer salvar uma pessoa, Deus move o céu, Deus move a terra,
Deus leva pessoas de um outro lugar até a casa dele para levar uma palavra, uma mensagem de transformação na vida dele. Pedro, no momento, não entendia, mas enquanto ele ainda estava se recuperando da visão, alguém bate na porta da casa onde ele estava hospedado. E quando ele desce, está ali os enviados de Cornélio dizendo: olha, meu senhor nos mandou para te levar até a casa dele. E Pedro, acompanhado com alguns outros judeus, vai até a casa de Cornélio. E quando ele chega lá, vê todas aquelas pessoas, devia ter aproximadamente umas 100 pessoas reunidas ali para ouvir o evangelho, ouvir a pregação de Pedro. E Pedro começa no capítulo de número 11 e o verso de número, capítulo de número 10, e o verso dizendo Pedro a pregação, estas palavras. Deus, capítulo 10, verso 34. Então Pedro começou a falar. Agora percebo, reconheço verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas, não trata as pessoas com parcialidade, mas de todos os lugares, de todas as nações, todo aquele que o teme e faz o que é justo, este agrada ao Senhor. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos os homens. Vejam bem, Pedro começa dizendo para aquelas pessoas: olha, Deus já trabalhou comigo. Deus me fez entender que Ele não faz acepção de pessoa. Ele se agrada de qualquer pessoa, em qualquer nação, em qualquer lugar, seja da raça negra, seja da raça branca, seja da raça amarela. Ele não está preocupado com as cores, as raças. Ele está preocupado em salvar as pessoas, transformar as pessoas, dar uma vida nova para as pessoas. E quando ele começa a falar, ele diz: Deus trabalhou comigo hoje, desta forma, para entender que vocês têm um projeto no plano de Deus para a salvação de vocês. E ele começa dizendo: Deus anunciou mensagem. Jesus Cristo, depois de João Batista, tinha pregado 3 anos e 6 meses entre as pessoas, anunciando o reino de Deus, que era chegado a hora de uma salvação diferente. Já não precisava de estar num templo, não precisava de sacrifício de cordeiro, não precisava de sacrifício de ovelha. Era aceitar o sacrifício que Deus tinha mandado, Cristo. Lá no livro de São João, quando João Batista vê Cristo se aproximando, ele tem uma visão, ele vê um cordeiro caminhando no meio do pasto, e ele vê o cordeiro sendo sacrificado, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, Cristo, o Salvador, que tinha vindo para dar a sua vida em resgate das pessoas. E aí, quando Pedro começa dizendo no seu sermão que Deus não fazia acepção de pessoa, mas em todos os lugares se agradava daquela pessoa que teme a Ele. Nós, nesses dias, o temor do Senhor parece que é uma mercadoria muito rara. Até líderes religiosos perderam o temor de Deus. Começaram a amar muito mais as vaidades, o dinheiro, a glória, a fama, do que o temor do Senhor. Mas o temor do Senhor se deve ministrar e ensinar. Pedro começou depois dizendo no verso de número 36, vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João Batista pregou. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem
e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Só neste verso mostra a unção que veio sobre Jesus de Nazaré. Deus o ungiu. Esta palavra ungido era o Messias, era o esperado para o povo de Israel. Era o ungido de Deus que vinha para trazer salvação a todas aquelas pessoas. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos. Veja bem, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, relata 36 milagres que Jesus fez. E no final do evangelho de João, João diz assim: eu cuido que há muitos outros milagres que Jesus fez que não estão registrados, mas esses foram escritos para que vocês creiam. Creiam que Jesus Cristo é o Salvador. Creiam que Jesus Cristo é o Senhor. Creia que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro que possa salvar fora dele. Veja bem, esta mensagem era a mensagem do apóstolo São Pedro. Depois ele segue falando no verso de número 41. Por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou daqueles que morreram. E ele nos mandou pregar aos povos e dar testemunho que ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho de todo aquele que nele crê, receberão o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, veio o Espírito Santo, desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos ficaram maravilhados de ouvir aquelas pessoas falarem outras línguas, em outros idiomas, e eles estarem sendo cheios do Espírito Santo, como eles foram no dia de Pentecoste. Veja bem, e aí diz o apóstolo no verso 47, pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados, sendo que eles já receberam o Espírito Santo como nós? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias para lhes anunciar a respeito da vida em comunhão com Deus, de como orar, de como estar com Deus, uma vida santa e uma vida piedosa. Deus não faz acepção de pessoa. Amigo, Deus te ama muito. Deus é o mais interessado em te salvar. Agora nós devemos desejar mudar. Nós devemos querer também. Nós devemos pedir ao Senhor. A salvação, eu sempre digo, que é uma vitória tríplice. São 3 passos. O primeiro passo da salvação, quando você aceita Jesus, pede perdão dos teus pecados, você é salvo. É salvo da condenação do pecado. A condenação do pecado é a morte. Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Este é o primeiro passo. Aceitou Cristo, todos os teus pecados, toda a tua vida passada é lavada no sangue do Cordeiro. É passado um borrão. É simplesmente você começa uma página branca, uma nova página para escrever uma nova vida. Este é o primeiro passo. Mas o segundo passo da salvação é todos os dias. Você tem que ser salvo do poder do mal, do poder da influência do pecado, das coisas ruins que vêm. Satanás, o mundo, vai combater contra ti para tentar te destruir, fazer você naufragar, perder a tua fé. Todos os dias você tem que ser salvo. Cada noite que você chegar em casa, agradeça. Senhor, obrigado por mais um dia, mas eu ainda estou em Cristo.
eu ainda estou salvo, eu ainda conservo a minha vida de fé, a minha vida íntegra na tua presença. E o terceiro passo da salvação vai acontecer na vinda de Jesus, quando o Senhor vai nos salvar do corpo do pecado. Esse corpo que nós habitamos hoje é o corpo do pecado. Vamos ser revestidos com um corpo glorificado, um corpo semelhante ao corpo do Senhor, para estarmos com o Senhor para sempre. Mas enquanto nós vivermos aqui, não esqueça, você precisa, todos os dias, matar um leão, vencer as lutas, vencer as provas e vencer todas as dificuldades e conservar a tua fé. Manter a tua vida de comunhão com Deus, de intimidade espiritual. Isto é o que Deus se agrada. Aos amigos, pense um pouco nestas palavras. Deus não faz acepção de pessoa. Para Ele não há rico, não há pobre. Há simplesmente pessoas que Ele deseja salvar. Não há judeu, não há gentil, não há japonês, nem coreanos, nem brancos, nem negros. Ele deseja salvar a todos. A salvação é ministrada para que todos possam entender o sentir do perdão, o sentir da comunhão. Agora nós devemos aceitar. Você, quando escuta uma palavra de Deus, abre o teu coração. Deixa o Senhor entrar na tua vida, para que você possa simplesmente viver esta vida nova. O apóstolo, ele escreve, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Essa expressão, tudo se faz novo, quer dizer, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de responder às pessoas, uma nova forma de viver. Você agora está em Cristo. Pense um pouco. Deus te ama e Deus deseja te salvar. Aonde você se encontra, fecha os teus olhos. Quero orar por ti. Quero pedir que o Senhor te ajude, o Senhor te dê graça para entender como Deus te ama e como Deus deseja que você sinta este perdão, ser uma nova criatura. Oramos, querido Deus e Pai. Olha pelos nossos irmãos e amigos que estão nos seus lares, talvez doentes, talvez lutando com problemas familiares, talvez questões, Senhor, de trabalho, mas estende as tuas mãos, escuta o clamor deles, a oração deles, e abra portas e dá vitória, traz paz, traz tranquilidade. Aqueles espíritos de perturbação que estão perturbando famílias, perturbando pessoas, no poder do sangue de Jesus, eu repreendo, eu exorcito e peço, Senhor, dá vitória para essas famílias. Senhor, traz paz nos lares, tranquilidade entre pais e filhos, professores e alunos, empregados e patrão. Traz tranquilidade nas famílias, abençoando com paz, Senhor. Eu imploro, Senhor, a tua bênção. No nome de Jesus, peço a tua bênção agora e sempre. Amém. Desejamos que Deus abençoe os amigos, os irmãos. Deus seja com vocês e Deus vos dê vitória. Amanhã seguimos de novo trazendo uma outra palavra e queremos seguir dentro desta palavra. E queremos falar sobre os vencedores, aqueles que vencerem. No livro de Apocalipse diz muitas vezes ao vencedor. Não existe glória em começar a trilhar um caminho e daqui a pouco a pessoa desmaiar, a pessoa voltar para trás, simplesmente voltar a ser um bêbado, um drogado. Não existe glória nisso. Existe glória em ser um vencedor todos os dias da tua vida. Deus te abençoe. Até o dia de amanhã.